eu quero fazer uma pergunta específica aqui para você, que é sobre a barrinha de proteína. Eu sou um cara que eu olho pra barrinha de proteína e eu falo, mano, isso aqui não é possível que isso aqui é saudável. Porque é gostoso, tem chocolate, tem umas coisas que às vezes eu fico falando, cara, será que isso é saudável mesmo? Às vezes, será que eu tô comendo isso, mas tem algo por trás que às vezes pode estar fazendo mal? Vou dar uma filosofada, tá? Pra responder essa À pergunta vontade. que você puxou. Maravilha. E eu não tenho como responder de forma tão objetiva. Mas o conceito saudável, ele é muito relativo. Então, Opa. assim, um doce de leite, ele pode ser muito mais saudável do que um whey protein, dependendo do contexto. Então, tudo é contexto na nutrição. Eu não acredito que existe um alimento que é saudável, que é fit. Não sei de onde as pessoas tiram o conceito de fit. Mas, de fato, uma barrinha de proteína, ela está longe de ser algo natural. Então, ela não é algo natural. Ela tem uma lista de ingredientes enorme. A gente tem um conceito na nutrição que é de processamento. Então, minimamente processado, in natura, ultra processado. E a barrinha, ela é um produto ultra processado. Ela tem muitos ingredientes, muitos conservantes, muitas coisas. O único ponto positivo dela é que ela é um lanche proteico que substitui uma refeição completa e que, né, resolve ali o que você precisa num pequeno momento. Pro seu caso, que precisa de muita energia num pequeno volume, é algo legal, mas para a maioria das pessoas que muitas vezes lutam contra o peso, que querem emagrecer, não acho um produto legal porque a gente substitui uma refeição gigantesca num volume muito pequeno. Então, eu particularmente não costumo usar barrinha proteica, não costumo prescrever. Gosto de recomendar, assim, em ultíssimo caso. Isso que você falou, acho muito interessante até a gente aprofundar um pouco mais nisso, de ter muito volume de alimento e pouco volume de alimento, mas ter muita quantidade de proteína e de caloria e tudo mais. Porque, sei lá, minha mãe e meu pai sempre falam, nossa, você come muito arroz, e arroz é carboidrato, é muita caloria que você tá comendo. Só que eu fui olhar, tipo, meu pai às vezes pede um sanduíche e pede uma tigelinha de brigadeiro também. Uhum. Fui olhar quantas calorias tem naquela tigelinha de 100 gramas de brigadeiro. E aí eu fui olhar quantas calorias tem em 400 gramas de arroz. É o mesmo tanto. Então, é muito melhor você comer um arroz que é mais saudável do que um brigadeiro, digamos assim, é natural, do que você comer um brigadeiro que não vai te alimentar, na verdade vai te dar mais fome depois e vai consumir o mesmo tanto de caloria, né? Sim. Hoje, a última paciente antes de vir pra cá que eu atendi, a gente tava montando a dieta juntas, e aí é uma pessoa que tava morrendo de medo de comer pão, eu falei com ela que ela poderia comer pão, estávamos montando um lanche da tarde, montamos um lanche que eram 2 fatias de pão, requeijão, frango, era um sanduíche natural, mas com pão de verdade, pão de sal. Uhum. E aí a substituição do lanche inteiro era uma barrinha pequena, proteica. E aí, quando eu mostrei isso pra ela, ela vivia comendo barrinhas proteicas, e eu mostrei isso pra ela, ela falou, não é possível, eu vou comer esse tanto de pão, e como substituição eu só posso comer uma barrinha. Eu falei, a equivalência é essa. Então, quando a gente desmistifica esses conceitos, assim, eu acho que é algo importante. E tem muita gente, assim, que entra nas paranoia de, tipo assim, eu vou ter que ser muito, né, fitness. E eu não posso comer ali uma gordurinha ou algum açúcarzinho, e aí chega no final de semana e enche a cara de cachaça. Aquela pessoa que assim, extremamente possessiva durante a semana, mas aí no final de semana tá com foda-se, vai lá, bebe pra caramba, aí come podrão de madrugada. Anula tudo que fez durante a semana. Dorme mal. Então, tipo, se você consegue manter a dieta, a rotina, o hábito, né, dos 7 dias da semana, você pode tirar ali um diazinho, comer um pudinzinho ali depois do almoço, sim. Ter um dia na semana que você vai comer uma paradinha mais, 100%. Uma friturazinha. Eu acredito muito nisso, eu mostro muito isso no meu Instagram, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comer. E eu até elaborei um post sobre isso, ainda não fiz spoiler do tema, mas ainda não postei, né? Mas é muito diferente a gente gostar muito de comer e gostar de comer muito. São coisas totalmente diferentes. E a maioria das pessoas que gostam muito de comer, também gostam de comer muito. Uhum. Eu era essa pessoa. E por volta dos meus 14 anos, eu comecei a engordar. Eu não engordei muito, porque eu tinha uma genética de não ficar enorme, mas eu sempre fui pequenininha com uma barriga de chope gigantesca. É igual eu. E aí... igual eu. E aí, nessa fase, eu me assustei, porque eu sempre fui a pessoa que gostava muito de comer. Falei, meu Deus, não é possível que eu tenha que parar de comer. E ao longo desses anos, tem quase 9 anos que eu tô nesse processo de dieta e treino. Passei por muitos nutricionistas, muitos processos diferentes, mas eu aprendi que o problema não é gostar de comer, o problema é gostar de comer muito. E comer muito e comer de tudo não é compatível. Então, se você quer comer de tudo, se você quer incluir o açúcar, quer incluir a gordura, quer incluir... Não dá pra ser muito. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante que as pessoas não pensam sobre isso. Eu, particularmente, sou uma nutricionista que amo comer. Meu TikTok, eu já até falei sobre isso também, o meu TikTok, eu só dou dica gastronômica, dica de restaurante, dica daquilo. Então, eu acho que gostar de comer e querer comer diferente não é um problema. A gente tem que dosar a quantidade. Só quero dar um exemplo
do que a gente estava falando sobre ser saudável, né? O alimento é saudável ou não, e a barrinha de proteína, que foi um exemplo que vocês trouxeram. Quando a gente pensa num cenário logo antes do treino, e aí você deu o exemplo do brigadeiro, se a gente pensa, eu preciso de alguma coisa para comer agora, porque eu vou começar a treinar daqui 5 minutos, é mais saudável, neste contexto, que eu como um brigadeiro do que eu como uma barrinha de proteína. Porque a barrinha de proteína, ela não vai me dar energia pro treino, ela vai pesar a minha digestão, a maioria das que estão no mercado tem muita gordura, que deixa a digestão mais lenta, e o brigadeiro, por outro lado, tem carboidrato de rápida absorção, que vai me ajudar no treino. Fazendo uma panela de brigadeiro antes do treino. Come tudo, tá ligado? Fica da Nutri. Aí passa mal, depois vai lá no Instagram dela reclamar. Não, Galera, eu sou incompetente. quanto de brigadeiro? Porque a galera leva tudo ao pé da letra. Vai, um brigadeiro Uma pequeno. colherzinha de brigadeiro. Então, na hora que eu for fazer a minha shakeira ali com pré-treino, se virar um leite condensado, vai fazer efeito. Pode aqui na Gostar de comer não é internet. problema, gostar de comer muito é. Maravilha. E eu quero saber muito, quero ver você falando do seu café, mano. Tá bom, vamos falar disso agora. Fernando me julga muito por conta do que eu como de manhã. Ah, meu. Eu acordo, vou treinar em jejum, 6 horas da manhã. Uma observação, você faz dieta com um nutricionista? Não. Ah, tá, beleza, começamos o ponto aí. Começamos por aí. Mas assim, eu sempre fui um cara que eu vou dar o contexto antes, só pra já justificar a situação. Não é muito erro, não. Só Eu não é sei, comum. não sei se é errado. A gente ela vai descobrir agora se é ela vai erro. falar agora. Mas eu nunca gostei muito, assim, de comer pão, comer e tal. E depois eu fui descobrir que eu tenho uma certa intolerância a glúten. Então acho que é por conta disso também que meu corpo rejeitava e eu nunca gostei tanto, assim. Só que eu nunca gostei de comer algo muito frio. Tipo, igual um pão mesmo, que é frio e tal. Aí eu prefiro comer comidas quentes. E, normalmente, eu vou treinar em jejum quando eu acordo, 6 horas da manhã e tal. E quando eu volto, depois do treino, eu como um prato de comida. Tá. Carne, arroz e feijão. tal. Comida Não, normal. arroz, ele não come feijão. Arroz e carne. Não, que é mais simples ali de fazer. Uma picanha e um... Não, é sério. E às vezes o que sobra do jantar também. Às vezes você vai sair fora, sei lá, de vez em quando eu como um japa no café da manhã. Sobrou e aí você come no dia seguinte. Exato. Ah, ele acha isso um problema? Não, Ele acha isso um Eu problema. acho engraçado, cara. Eu acho engraçado. E sempre que eu eu tô sou 100% essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Tá vendo? Eu sou essa pessoa. Eu não sou Hoje errado. em dia eu como pão que, sei lá, eu acho mais gostoso. Mas por muitos anos da minha vida de dieta, eu acordava, comia 100 gramas de mandioca na air fryer com 3 ovos e queijo. Ou então, eu levava... quando criança, isso é engraçado de falar, antes da nutrição entrar na minha vida, quando criança, eu levava macarrão e carne de lanche pra aula. De lanche. Juro pra vocês, recreio. Acho assim, nutricionalmente não tem problema nenhum. É porque acho que também... E é até mais saudável do que um pão. Com certeza, é menos processado. Né? É tipo assim, é porque eu também tenho o preconceito, porque a sociedade, ao longo dos anos, criou, né, a ideia de que Café da você manhã. se come o almoço é arroz, feijão, e no café da manhã é pão, essas coisas. Então, se você for olhar na questão nutricional, Teve o aval, tá? Obrigado. não te julgo, mas Obrigado. que é engraçado Curioso. Chega 9 horas da manhã, eu recebo lá um Filadélfia. Sempre que eu tô comendo Como, alguma coisa mano? diferente, eu faço questão de mandar pra ele Como, só pra ele ver. E sobre o pão, eu fui o cara que eu cresci numa família muito tradicional zona, aquela família tipo de interior, A sabe? minha também. Né? Então você vê, tem o café da manhã, o café da tarde. E só pão. É pão de sal. Quase que emenda um com o outro, com a mesa fica lá o dia inteiro. Bota o paninho por cima pros mosquitos não pousar ali, né? Mas é rosca, é pão doce, Pão de é pão de queijo. sal, pão de Não pode queijo. faltar. Aí, bolo de fubá. Então, assim, é muita farinha, é muito glúten. E a minha avó tem 96 anos, né? Fez 96 anos agora, tá bem pra caramba. E às vezes a gente chega lá, né? Tipo, às vezes eu brinco com ela e falo, vó, hoje em dia a galera fala que pão faz mal. Eu acho um absurdo. Aí ela chega... Eu tô viva até hoje e tal. E aí zoa, né? E, assim... realmente, o pão faz mal? Como é que é a questão? Porque minha avó comeu muito pão a vida toda. Eu acho que assim, a gente tem alguns extremos pra falar sobre isso. Primeiro que pão não faz mal, o pão isoladamente por si só, ele não faz mal. Ele é um bom alimento, sim, ele não tem um nível alto de processamento e ele dá pra ser encaixado em qualquer dieta. Agora, quando a gente pensa qualquer coisa, que nossas avós, nossos pais, os meus pais, na verdade, são essas pessoas que têm roça, que ficam fazendo essas quitandas todas. Quando a gente pensa no que eles comem e o resultado que deu no corpo deles, a vida deles é muito diferente do que foi a nossa, do que é a nossa, né? Então... O estilo de vida deles, o nível de atividade,
mental, física. Hoje eu acho que a gente tem uma inversão, né? A gente tem menos atividade física. Eu não falo nem de exercício, academia e tal, eu falo de atividades dia a dia. A gente se exercita menos fisicamente e exercita muito mais a cabeça, né? Num nível de estresse. Então eu acho que tudo isso conta para que a gente não possa comparar ferro e fogo, que era a alimentação deles, com o que é a nossa e com o que faz mal e o que faz bem. Mas o pão, coitado, nessa história, ele tem que sair ileso. Ele não faz mal, definitivamente. O que faz mal, eu acho que é um contexto geral de alimentação não equilibrada.